Em cada relacionamento, a base, a estrutura é a mesma. Eu estou escrevendo um livro novo que provavelmente vai chamar Exaustão Afetiva, que é muito perto de burnout afetivo. Hoje tem pessoas que elas ficaram cínicas, elas desistiram de relacionamentos. Então, nas empresas, elas falam com quem tem que falar, a hora que tem que falar, mas elas não aprofundam esses relacionamentos. Mesma coisa com relacionamentos afetivos. Eu tenho uma amiga, ela foi diretora de redação da revista Nova, que era a Cosmopolitan Internacional, e ela tem um grupo com milhares de mulheres. E ela fala que a maior parte já não investe mais em namoros, investe em relacionamentos sexuais. Ou seja, vai para uma festa, o objetivo é sair com uma pessoa para ter um relacionamento daquela noite, daquele final de semana. E essas pessoas, muitas das vezes, não têm filhos ou se relacionam de uma maneira distante com os filhos. Tem pessoas que sim, acreditam em relacionamentos, investem no casamento, investem no relacionamento familiar, investem nos relacionamentos profissionais. E tem um terceiro grupo, que são pessoas que têm relacionamentos estáveis profissionais, relacionamentos estáveis afetivos, relacionamentos estáveis familiares. Mas elas não conseguem mais avançar. Elas têm o chefe, discutem estratégia, discutem meta, mas elas não têm um vínculo forte com alguém. Elas têm um relacionamento afetivo, namoro, amante, casamento, mas elas estão travadas. Nesse livro que eu estou começando a escrever, a gente fala de uma mulher, vamos imaginar que o nome dela seja Martina, e a Martina, ela é diretora de uma multinacional, ela tem um cargo, ela tem equipe, ela tem chefe, ela tem companheiros, mas ela não consegue aprofundar esse relacionamento. Ela é casada com Marcelo, ela volta para casa depois de uma reunião fria, distante, baseada em números na empresa, e ela estaciona o carro na garagem e ela se dá conta, né? Puxa, eu vou entrar em casa, vou encontrar meu marido, vai ser o mesmo beijo formal, protocolar, a gente vai sentar para jantar, vai ser uma conversa formal, protocolar, e ela se sente desesperada. Esse livro é dedicado a você, sabe, que quer uma vida com amor, com construção, com afeto, porque talvez vocês perderam o futuro. Na empresa, sabe, putz, eu não vou falar com ela, Roberto, com a minha sócia, porque a gente só está brigando. Eu não quero mais briga, eu não quero mais estresse. Tudo que eu faço piora. A mesma coisa no meu casamento. Tudo que eu tento fazer piora. Com os meus filhos, sabe, meus filhos adolescentes. Melhor não mexer, deixa. Relacionamento com os meus pais. Eu vou lá, almoço todo sábado, a gente conversa, fico lá 1 hora, 1 hora e meia e vou embora. Por quê? Porque a gente não consegue resolver, a gente não consegue evoluir. Para isso, existe o método que eu criei chamado regeneração afetiva. Então, o primeiro ponto que é importante é a consciência. A primeira parte da consciência é sair da busca do culpado. A tendência humana é sempre de colocar a culpa dos problemas, das dificuldades no outro. Nem o seu marido é culpado, nem você é culpada, nem o seu sócio é culpado, nem você é culpado. Não é uma dinâmica individualizada, é uma dinâmica do relacionamento. Esse terceiro eu está comprometido. Então esse livro é sobre o nós. Eu tinha uma mentora chamada Muriel James, uma americana inesquecível. E ela falava da matemática dos relacionamentos. Então ela fala assim, meio mais meio é igual a meio mais meio. Ou seja, duas pessoas dependentes iam criar um relacionamento de duas pessoas dependentes. Aí ela falava, 1 mais meio é igual a 1 mais meio. Então, uma pessoa com autonomia, quando se relacionasse com uma pessoa
dependente, ia criar uma pessoa com autonomia, outra dependente. A outra, você nunca me leva para os lugares, você nunca me escuta, você. 1 mais 1 igual a 1 mais 1, que é, eu tenho minha individualidade, respeito a sua individualidade. Então fica, eu mas você é igual a eu mais você. E tinha a fórmula especial, que é 1 mais 1 igual a 1 mais 1 mais 1. Então, Roberto mais Cláudia é igual a Roberto mais Cláudia mais o nós. E esse livro é sobre o nós. Como que a gente cria esse nós? Como que a gente resgata o futuro? E para isso é muito importante que as duas pessoas pensem muito nisso, né? A neurose, ela fala, o outro é culpado, o outro é ruim, o outro é egoísta, o outro é sacana. Mas não é o outro, somos nós. Então, a primeira etapa é essa consciência dessa dinâmica. Nós somos duas pessoas legais e nós podemos criar uma sociedade empresarial legal. Nós podemos criar um trabalho de colegas, de parceiros na empresa legal. Nós podemos criar um relacionamento de pais e filhos legal. Nós podemos criar um casamento legal. O segundo passo é o convite. É muito raro que os dois tenham consciência no mesmo momento. Então é importante você saber convidar a outra pessoa, convidar para falar do futuro. É proibido nesse convite você tentar arrumar o passado. O passado já foi, tiveram as coisas boas, tiveram as coisas desagradáveis e elas têm que ser deixadas no passado. Você topa que a gente construa esse nós de uma nova maneira, olhando esse relacionamento? O que a gente faz aqui? Não é o que você faz, o que o outro faz. O que se constrói nesse convite? Aí vem o terceiro pilar, mas eu não vou falar do terceiro pilar nessa aula. Vou gravar um segundo vídeo para você ter foco. E aí eu falo dos 3 pilares, terceiro, quarto, quinto. Escuta esse vídeo, compartilha com pessoas que estão vivendo um momento de exaustão afetiva e se prepara para assistir a segunda parte do Exaustão Afetiva, parte 2.